Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, tudo bem? Mais um webinar da Qualitours, bem-vindos. Quarta-feira, 2 de outubro. Desejo primeiramente um mês de muito sucesso a todos, muitas vendas. Contem com a gente para o que precisar com cruzeiros. Hoje, mais uma vez, um webinar com o nosso fundador, eterno CEO e hoje conselheiro da Bify, Ilya Hirsch. Bom dia, Ilya, bem-vindo. Bom dia a todos. Aí, gente. Hoje o nosso webinar é o nosso workshop 2, né? Para quem esteve com a gente no workshop 1, a gente falou um pouco da categorização das companhias marítimas, né? Eu vou relembrar aqui um pouquinho com vocês. A gente tem 5 categorias principais, né? Que a gente chama de standard ou contemporâneo, são esses mega navios, muito entretenimento, excelente para a família. Tem a categoria premium, luxo, expedição e fluvial. Tá? A gente passou por essas 5 categorias. Vou pedir até para a Adri colocar o nosso link do YouTube desse workshop que ficou gravado aqui no chat, para quem não viu, depois dá uma olhada, tá bom? Hoje a temática da nossa apresentação é o saindo da cabine, né? Agora que a gente já apresentou os tipos de navegação possível, as categorias de navegação, a gente vai falar um pouco mais saindo da cabine. Aqui a gente vai acabar focando um pouco mais na categoria Standard e Premium, tá, gente? Porque a gente vai ter um workshop também dedicado ao luxo, com um tempo, uma horinha dedicada a essa categoria de luxo, para a gente contar muito detalhe, porque vocês sabem, é o que a Qualitours é uma grande especialista, o William também é um grande especialista em cruzeiros de luxo, então a gente vai dedicar uma hora. Claro que vão ter coisas aqui que vão se encaixar para navegação de luxo, a gente também vai dar essa pincelada, mas dos assuntos que a gente vai falar aqui, do que tem de entretenimento a bordo dos navios, tem mais nos navios contemporâneos ou premium, tá? Vocês podem ver aqui um pouco da programação, e eu já vou entrar aqui com um slide bem interessante, que quando a gente estava montando a apresentação aqui, o Ilha gostou bastante, né, Ilha? Que é um comparativo aí de tamanhos entre o famoso Titanic e o navio Symphony, que é o da Royal Caribbean, é, já com muito mais decks, né? Muito mais decks com varanda, por exemplo, e uma metragem muito maior. Aí que mostra também um pouquinho da evolução que a gente teve na navegação nesses últimos mais de 100 anos aí, ainda mais quando a navegação começou a ficar em alta aí nos últimos 20, 30 anos, desde aí da fundação da Qualitours em janeiro de 91, já foi seguindo uma tendência do mercado de turismo, de lazer, de utilizar os navios como um meio de locomoção aí, de férias de famílias, ou de casal, ou de comemorações, enfim. Ilha, já quer fazer algum comentário Eu, aqui? eu queria assim. Bom, primeiro temos aí em cima o Titanic. Quem não sabe ou já ouviu falar da história do Titanic, né? Vejam que tem quatro chaminés típico daquela época. E o navio Titanic, na época, ele operava, não havia ainda a aviação, e ele operava entre os Estados Unidos e Europa, principalmente para transporte de correio, mercadorias, passageiros também e automóveis, tá? Automóvel já tinha, sim, é. E essa era a função principal dele. E o passageiros também, e é um navio que tinha diferente dos navios modernos, né? Ele tinha várias classes. Então, eles tinham a primeira classe, os ricos daquela época, que tinham as suas cabines é, muito bem decoradas. A decoração da época dessas cabines era inspirada já na Ritz-Carlton. Imagina só. Depois tinha segunda e terceira categorias, né, de classe, e a terceira classe era horrível.
tipo 10 pessoas numa mesma cabine, banheiro, um banheiro para diversas cabines, não era um banheiro por cabine, tá? E outra curiosidade do Titanic na época é que havia até nas cabines mais ricas da primeira classe, havia um tipo de um quartinho adjacente para o mordomo que os ricos levavam na viagem. Mas mesmo na primeira classe, eles não tinham banheiro privativo. O banheiro deles era compartilhado com mais uma ou duas cabines, tá? Então, é uma navegação totalmente diferente. Era navegação. Então, se fala em transatlântico, porque esses navios operavam atravessando o Atlântico entre Grã-Bretanha e Estados Unidos, né? Nova York e Southampton, normalmente. Aí vocês veem embaixo a diferença. Um navio da Royal Caribbean parece um prédio, um edifício flutuante, tá? E a diferença também grande é a seguinte: Titanic afundou. E os navios de hoje em dia não afundam, não. É para você aí, João. Aí, gente, aqui até um ponto que o William me lembrou de comentar. Estamos com uma oportunidade boa nessas travessias, né? Os navios estão para voltar ao Brasil e a gente sempre dá essa dica. Tem muitos pacotes que incluem o aéreo até Barcelona, ou até Gênova, ou até a França, para esses navios virem para o Brasil. Uma oportunidade boa aí, né? Não tem limite de bagagem em navio, né? Só não trazer nada ilegal, que você pode vir com a bagagem que você quiser. Então, uma oportunidade boa aí para os clientes que gostam de fazer mais compras, comprar roupa, enfim, bastante coisa que pode trazer para cá. Essas travessias são uma grande opção, tá bom? João, é interessante, você falou nas travessias atuais. Para Uhum. quem gosta de navio, é extremamente interessante, porque são 14, 15 a 16 dias de navegação, para em dois, três portos, tipo uma parada técnica, né? Para alguns processos do navio, mas é muita navegação, muita comida boa a bordo e atividades a bordo. Então, e E um essas outro detalhe, né? Ilha travessias, nunca estão cheias também, né? Então é um navio que tem uma grande capacidade, exa, mas ele nunca tá cheio. Então é uma experiência aí exa, até um pouco mais exclusiva do que se for fazer um roteiro aqui na costa. e tarifas mais interessantes, né, João? Sim. Porque isso aí é um cruzeiro que a gente chama de posicionamento. Quando um navio se desloca da área onde normalmente opera e vai para outra área do mundo para fazer uma série de cruzeiros, tá? Então, travessias altamente recomendável. Vamos lá. E, gente, hoje aqui é realmente uma questão, uma apresentação assim bem educativa, né? A gente ainda está seguindo nessas questões básicas dos cruzeiros. Vão ter muitas imagens, tá? A gente está falando no total de 42 slides, mas a gente vai num ritmo bem bacana. E a gente quis aqui colocar imagens que vocês, claro, vão sempre presenciar em navios contemporâneos e premiums, né? Que são maiores, que é a área de recepção desses navios, que tem sempre um pé direito muito alto, acaba pegando três decks, né, em uma área só. Tem sempre um bar nessas áreas, tem cadeiras para sentar. Muitas companhias, quando você sobe, estão dando um welcome, né, um champanhe de boas-vindas. Já tem, hoje com a tecnologia muito avançada, já tem diversos totens para você cadastrar o seu cartão de crédito na sua cabine, né? Não ter que ficar esperando na fila de uma recepção. Claro que a recepção também existe para quem prefere o contato humano, mas acaba sendo até um ambiente muito bacana para tirar foto, né? A gente tem nos navios da MSC, por exemplo, as escadas da recepção com os diamantes da Swarovski, então são escadas que o pessoal sempre fica tirando muitas fotos. Você pode ver que é um ambiente bem bonito. Tem sempre elevadores próximos para vocês chegarem aí nessa área. E aí é um
Eu gosto de falar que já é um baque para aquele cliente que chega, principalmente o primeiro viajante, porque é o primeiro contato que ele tem no navio, né? A gente vai mostrar até alguns exemplos de deck plan em alguns slides mais para frente, mas o embarque ele é sempre no deck 3, 4 ou 5, vai, dos navios, no decks mais baixos. E aí o cliente já entra e já dá de cara com esse pé direito imenso, né? Esse espaço enorme. E aí, até para a própria imagem do navio, para a viagem do cliente, ele já fala: Nossa, eu estou experienciando alguma coisa grandiosa aqui, né? Eu posso esperar muitas coisas deste navio com essa primeira impressão. Por isso que as companhias, e aí todas as companhias, todas as categorias, elas têm uma recepção, né, uma área de embarque muito bonita, muito bem cuidada, justamente porque a primeira impressão ela é muito importante, né? Então, a primeira impressão do cliente de já entrar em algo que parece um átrio de um hotel luxuoso, já, já deixa a imagem da companhia muito bem para com este cliente. É como se fosse a praça central de uma cidade, tá? A partir daí é que você vai para qualquer canto do navio. É isso aí. E aí, gente, continuando aqui no saindo da cabine, né? Para quem, os agentes de viagem que estão aqui, que ainda não tiveram a experiência de fazer um cruzeiro, a gente colocou algumas fotos aqui dos corredores também das cabines, para vocês verem também a imensidão que é isso. Temos decks em todos os navios dedicados apenas a cabines. Temos decks que, por exemplo, na popa pode estar algumas cabines e aí segue para o meio e para a proa já fica, já tem algum restaurante, né? Normalmente em decks mais baixos, as cabines de entrada, cabine interna ou externa, né? As cabines mais baratas do navio sempre vão estar em decks mais baixos, tá bom? E aí a gente tem essa mescla, né? Pode ter um deck só de cabines, pode ter um deck que tem alguma cabine em restaurante, alguma cabine e algo de entretenimento, tá bom? E a maioria dos navios, pelo menos que eu tenha ido, é sempre o carpete, né, nesses corredores, mas a gente já tem visto aí algumas companhias que já estão fazendo um taco aí, como vocês podem ver na imagem do canto inferior direito, já tirando essa questão do carpete, mas a grande maioria ainda assim utiliza do carpete. Muitas companhias também, pessoal, nesses corredores, eu vou dar o exemplo, por exemplo, da Oceânia, que a gente já teve um webinar, já contam com obras de artes aí, diversos quadros, né, para deixar esses corredores um pouco mais bonitos, mais chamativos, e outras não, utilizam um papel de parede ou nada, né, só tem as portas. Nesses corredores também a gente tem sempre quando tem uma porta bem grudadinha com a outra, pode ter certeza que é uma cabine conectada, tá? Na maioria das vezes. A gente também já mencionou isso em diversas companhias, mas todas têm cabines conectantes para quem tem família, não quer ficar todo mundo junto. Às vezes, uma família de 4 pessoas que até caberia em uma cabine, mas querem ter um pouco mais de conforto, pega dois e dois, tá? Lembrando a todos que sempre tem que ter um adulto, pelo menos numa cabine na hora de você fazer a compra, o pagamento. Dentro do navio, vocês podem mudar do jeito que quiserem as cabines dos clientes. Eles podem ir um cliente para a cabine do outro, enfim, isso não tem problema para a companhia. Só que na questão de fazer a reserva e pagar, sempre se lembrem da questão de ter um maior de idade na cabine, tá? Então, se tá uma família com dois adolescentes de 15 anos, por exemplo, e vai pegar duas cabines duplas, não pode ser os adultos em uma e os adolescentes em outra. Tem que ser um adulto com cada um. E aí, lá dentro do navio, já tenho muitos clientes que já fizeram isso também. Aí troca lá dentro, tá bom? Um detalhe a mais, João, rapidamente, Uhum. é chamar a atenção de vocês que na entrada da cabine sempre tem um escaninho, um local onde você vai encontrar confirmação de reserva de restaurante, algum convite especial, alguma informação. No final do cruzeiro, ah, o teu extrato de contas e cobrança, enfim.
A maneira de se comunicar individualmente com os passageiros é através desse escaninho na porta de entrada de cada cabine, tá? Isso aí se não tá na porta, né? Tem algumas companhias que tem na porta, mas se não tá na porta, o próprio camareiro deixa em cima da cama ou em cima ali da escrivaninha da cabine, tá, gente? E esse material que o William falou é muito interessante, né? Esse caninho você recebe, por exemplo, você saiu para jantar, aí você voltou para sua cabine e o escaninho tá lá com as informações do porto do dia seguinte. Então ele tem a previsão de temperatura, ou a mínima, a gente vai descer no Rio de Janeiro no dia seguinte. Então a mínima é tantos graus, a máxima é tantos graus. Tem dicas do que fazer, já tem um pouquinho das excursões que o navio oferece. Então é um documento bem completo aí que já para dar um guia para o cliente se ele ainda não tiver decidido o que ele quer fazer. Já entrando na questão dos decks, pessoal, é que o William mencionou no primeiro slide, né? É, comparando aquele navio da Royal Symphony com um prédio. É, essa é a lógica, né? Imaginar um prédio com vários andares e cada andar tem uma configuração diferente. Claro que vão ter andares iguais, né? Andares só de cabines, outros só de área pública e, como eu falei, alguns que mesclam os dois. Deck plan é uma coisa bem interessante, tá, gente? De vocês analisarem a cada viagem que vocês forem fazer, que vocês forem comprar para o cliente de vocês, ou que vocês forem comprar para vocês, das cabines disponíveis, porque tem diversas dicas. A gente fala disso um pouquinho mais para frente também, mas, por exemplo, ficar perto de elevador quando o cliente não tem algum problema de locomoção ou tá com uma família, ficar num deck um pouco mais alto, porque já é mais perto da piscina, da área pública, da onde tem o fliperama, ou se é não é uma família com criança, né? Um casal que gosta mais de fazer compras, de ir nos restaurantes, dá para ficar em um deck um pouco mais baixo, já mais perto da área de boutique dos navios, que a gente também vai falar que existem muitas lojas dentro do navio de marca, né? Então, são diversas dicas interessantes que vocês sempre têm que ter em mente, tá bom? E eu até mencionei aqui, gente, não sei se fica gravado para todo mundo, mas quando a gente fala popa e proa, é muito fácil de lembrar, né? A proa vai estar na frente, a popa é a parte de trás. A popa vocês podem lembrar de popô, né? De bunda, que aí vocês sabem que tá atrás do navio. Então, essa é uma dica sempre que eu dou que não esquece mais, tá bom? Os decks são numerados de baixo para cima. Como eu mencionei, o embarque é feito no deck 3, 4 e 5 na maioria dos navios. E o deck um e 2 é inacessível, né, ilha? Acaba sendo a cabine dos tripulantes, a casa de máquinas, a cozinha dos tripulantes, enfim, locais que ficam os engenheiros do navio, locais inacessíveis que são para o funcionamento do navio. Acho que o William pode até falar melhor, porque eu nunca tive a oportunidade de visitar esses decks, mas eu sei que o William, em alguns navios, já fez um tour, pode contar um pouquinho mais pra gente. De fato, é a área dos tripulantes, que tem a sua área de lazer, tem suas cabines, tem a área da cozinha, ou das cozinhas, né, dependendo. Os grandes navios têm várias cozinhas, além de uma cozinha principal, onde se prepara o pão, as refeições. Pão é assado todos os dias, onde tudo acontece, onde tem as grandes câmeras frias que armazenam os mantimentos, as comidas, as frutas, legumes, e onde tudo acontece. E é claro, a parte de infraestrutura técnica do navio, com os geradores, as usinas de tratamento de lixo, de águas, fornecimento, dessalinização de água do mar, que é a água que você vai usar a bordo. Tem toda a parte que faz o navio conseguir viver por si só em alto mar e funcionar perfeitamente. E claro que tem uma equipe imensa
de engenheiros, de cozinheiros-chefes, de pessoal da limpeza, que é outro detalhe muito importante, navio tem que ser limpo, muito limpo e sempre com o máximo de higiene para evitar contágios, Covides da vida, noravírus, que pode acontecer muito raramente. Enfim, tem que ter uma limpeza tremenda. E outra coisa importante também que você tem nessa área inferior é o centro médico, e tem sempre enfermeira e médico à disposição, com duas, três áreas de atendimento, com macas, em alguns navios até com possibilidade de pequenas cirurgias a bordo. O serviço médico, gente, é sempre pago à parte, não está incluído. Tem Mesmo que que... vocês tenham seguro, vocês têm que pagar na conta de bordo no desembarque e depois Isso, cobrar do seguro, tá, gente? Isso perfeito. não tem saída nos navios se você usa o médico a bordo, tá bom? É, a mobilidade dos decks, claro, é opções escada ou elevadores, tá bom? E aí, gente, meio padrão assim das companhias, tá? Tem sempre um restaurante em deck intermediário, um ou dois restaurantes, muitas vezes algum dos restaurantes principais dos buffets, né? Fica um deck 5, 6 ou 7. Aí a gente já em deck 8 a 14, por exemplo, nesses grandes navios, né, navios contemporâneos, são decks praticamente só de cabines. E a gente tem deck 15, 16, 17 e 18, que aí tem cabines e também já tem entretenimento. Tem as piscinas no último deck, tem a área do fliperama, do cinema, enfim. E o teatro também, todos esses navios que tem o teatro também com a sua entrada nos decks inferiores, aí na maioria dos navios 5 ou 6, pela minha experiência, tá? Aqui mais um deck plan, tá bom? A gente tem um deck plan do SH Vega, da Swan Hellenic, e o do Star Seeker, que é um navio da Star Clippers, né, um veleiro. Como eu mencionei, né, por exemplo, vamos usar a imagem aqui da direita, pessoal, que vai estar mais fácil para vocês. Deck 3, por exemplo, o primeiro deck do Star Seeker à esquerda. Vocês podem ver que ele tem na região central do navio algumas cabines que vão ser as cabines de entrada, tá bom? O resto desse deck não tem mais cabine, então provavelmente é a recepção do navio, pode ser a área do ambulatório, pode ter algum restaurante, tá bom? Já no deck 4, a gente não tem nenhuma cabine neste deck 4, né? Então com certeza a gente tem restaurante aí, tem algumas lojas. Já deck 5 e 6, só de cabines, né? E aí o deck 7 também mesclado. Aí na parte traseira do navio, na polpa, a gente tem cabines. E aí já na parte central, a gente já tem a piscina, por exemplo. Tá bom? Eu gostaria de chamar a atenção, João, não sei se você vai contemplar isso mais adiante. Vocês veem aqui, primeiro, o deck plan, talvez a gente pudesse traduzir como uma planta baixa do navio, tá? Onde você localiza tudo que está instalado, que foi construído para os passageiros, para a vida a bordo. Vocês estão vendo diferentes cores nas cabines. Essas são as diferentes categorias que têm uma diferenciação. Algumas nesse navio todas têm, não, algumas não têm, por exemplo, aquela azul no deck 3 não tem varanda. Tá vendo? São cabines sem varanda. São cabines provavelmente internas. Não conheço esse navio profundamente. Aqui já no outro deck, você vai ver que a diferença é o tamanho das cabines. Aqui na polpa do deck 5, por exemplo, e na proa tem cabines um pouco maiores. E aí no meio tem 4 cabines, duas laranjas, duas roxas, e são maiores, são praticamente o dobro das demais. Então, é pelo tamanho da cabine, localização no navio também muito importante,
e o que tem dentro dessa cabine. As cabines mais amplas, evidentemente, ou as que têm varanda, sempre tem uma saletinha de estar. É uma mesinha de meio, um sofazinho e uma poltrona. Isso aí, e tem uma televisão eu vou chamar de penteadeira. É um balcãozinho com gavetas onde você pode guardar as coisas. E em cabines menores, evidentemente, e a gente vai contemplar isso um pouco mais adiante, não tem a sala de estar. A cabine se limita praticamente a uma cama, um balcão muito bom, mas sem, sem esse espaço para você se sentar e ficar à vontade. Isso também difere. É a cabine interna e a cabine externa, a cabine com varanda e sem varanda. Mas isso o João vai alinhar com vocês mais tarde. Aí. A gente tem agora um outro deck plan, pessoal, de um navio, agora, claro, um pouco maior, o Alura, se eu não me engano, é um novo navio da Oceania, né, Dri? A Oceania Alura já é um navio aí que a gente tá falando de 15 decks, como vocês podem ver, decks dedicados apenas a cabines, como 7, 8, 9, 10 e 11. E aí o deck 12 também já temos cabines aí apenas do lado direito da planta baixa, já com espaço de entretenimento dos outros lados. Então, São 1.200 passageiros, João? vou pedir para a Adri confirmar para a gente no chat. Ele aqui eu Eu agora de acho que é, cabeça não eu lembro, acho que é sinceramente. 1.150, 1.200. Mas o pessoal Enfim, pode ver para aqui, por vocês exemplo, terem uma no deck ideia, 5 aqui na ilha, ó, no canto inferior esquerdo tem o teatro, né? Um teatro bem grande aqui no deck exatamente, 5. exatamente. Tem que caber todo mundo no teatro, tá? Exatamente. Porque esse navio é um navio de categoria premium, né? Já no grandão que vocês viram, da Royal, da MSC, que estamos falando de 4.000 até 6, 7.000 passageiros, evidentemente que não tem um teatro que cabe essa gente toda. Aí você tem duas sessões de show, uma sessão mais cedo, uma sessão mais tarde. Quer dizer, aí a vida a bordo acontece um pouco diferente do que nos navios premium e de luxo, evidentemente. Isso aí. E aqui, gente, alguns dos pontos que a gente já falou nesses slides que a gente passou, mas as melhores cabines, as maiores cabines, elas ficam em deck mais alto, né? Quanto mais alto o deck de uma mesma categoria, por exemplo, uma varanda entre deck 7, 8, 9 e 10, a do 10 vai custar mais caro do que a do 7, tá bom? Como eu sugeri, famílias com crianças, adolescentes, é uma dica boa, uma dica valiosa, se tiver um budget aí maior, ficar em um deck mais alto, perto das áreas de lazer. Passageiros que se locomovem bem, preferem ir de escada. Eu, por exemplo, sou um deles. Em navio, praticamente só ando de escada, deixo o elevador pro restante da galera. Ficar em decks intermediários, porque você tanto desce pro restaurante ou pro cassino, enfim, como você sobe pra piscina ou pra academia, para as áreas de lazer, né, em decks intermediários, você desce 4, vai pro restaurante, sobe 4, vai pra piscina, por exemplo. Então você tá num equilíbrio aí no meio do navio. As cabines maiores, elas ficam na ponta do navio. Então, as owner suites, como normalmente a gente fala, lá normalmente, né, não é regra 100%, mas na sua grande maioria, elas ficam nas pontas do navio, que ela tem como serem maiores. Pegam a curva ali do navio. Vocês podem ver nesse deck plan que a gente está de exemplo, no canto superior direito, na proa do navio, na frente, tem essas duas cabines rosinhas, por exemplo, que estão para mim com o número 700, 701. Vocês podem ver que elas têm praticamente o triplo do tamanho das cabines do lado, né? Então provavelmente são cabines owner suites, por exemplo, tá bom? Pessoal, agora a gente vai entrar, né, essa temática da nossa apresentação de hoje, é falar
né? Saindo da cabine, tudo que um navio pode oferecer. E aí a gente tem a questão dos restaurantes, bares e cafés, tá bom? Que é uma tecla que a gente bate sempre quando a gente vai vender cruzeiro, e aí sim, de qualquer categoria, tá? Do cruzeiro de expedição ao contemporâneo, do fluvial ao premium, que é a questão da alimentação. É, alimentação, claro, no buffet, no restaurante à la carte, no jantar, em todas as categorias está incluído. Da tarde, café da manhã, almoço e jantar é algo que está incluído em todo o cruzeiro que a Qualitours vende, tá bom? Mas além disso, os navios, e principalmente os navios maiores, contemporâneo e premium, eles contam com restaurantes de especialidade, que são pagos à parte, mas entregam um serviço e uma comida excelente. Tem alguns navios que têm bares temáticos, então tem bar de vinho, bar de esporte, bar de charuto, tem uma temática. O navio que estava aqui no Brasil, não vou lembrar. Vou falar do MSC Euribia, que está fazendo o roteiro de Dubai, que eu tive a chance de ir na inauguração. Eles têm um bar temático de whisky, por exemplo. E tem um outro bar temático de esportes. Então, atingem todos os públicos. Sobre os É, restaurantes, por favor, Ida, vamos lá. João, Uhum. podemos voltar o slide anterior um segundinho? Aqui. Obrigado. Eu só queria chamar a atenção para vocês. Esse aí que vocês estão vendo, não sei de que navio, mas é um restaurante já diferente, tipo Chef's Table, um restaurante com menos lugares de especialidade, e a característica dele é que você tem uma ampla janela para a cozinha. Você vê as refeições sendo preparadas, a equipe toda da cozinha trabalhando. Olha, isso é muito interessante. Isso aí. E aí, gente, é, vou dizer, todas as companhias do nosso portfólio, até os iates mais íntimos, claro que não os de fretamento, mas, por exemplo, o Ritz-Carlton, que a gente teve o webinar há pouco tempo, um Sea Dream também, por exemplo, tem mais de um restaurante, tá bom? E aí esses grandes navios, ou até os navios de luxo, que estão chegando aí com 600, 700 passageiros, até 900 passageiros, se a gente fala de Explorer Journeys, eles além do restaurante regular, né, seja buffet ou à la carte, do main restaurant que eles falam, eles estão com muitos restaurantes especializados, né? Então a gente tem restaurante italiano, tem restaurante panasiático, tem restaurante de sushi e muitos restaurantes assinados por chefe com estrela Michelin. Então que dá uma experiência totalmente diferente. Alguma das companhias de luxo já incluem pelo menos um jantar em cada restaurante de especialidade. Se você quiser repetir, você paga. Outras é ilimitado e outras desde o começo você paga. Mas de qualquer maneira é uma experiência que vale muito, muito a pena, tá bom? A gente aqui na Qualitours somos especialistas principalmente em cruzeiros de luxo, né? O pessoal que tem bastante experiência, e aí eu posso falar, vale muito a pena, nem que seja com um custo extra, fazer essas refeições em restaurantes de especialidade, tá bom? Eles entregam um serviço impecável e você pode pedir quantos pratos você quiser, tá bom? Isso é uma questão muito bacana. É interessante que eu viajei com um amigo, agente de viagem, e ele queria realmente experimentar todos os pratos do cardápio à la carte. Nós estávamos no restaurante de especialidade. Aí ele chegou para o garçom e era um restaurante panasiático. Ele falou, mas e a diferença desse prato? Aí o garçom falou, você não quer que traga um de cada? Ele falou, pronto, vamos resolver dessa forma. E aí trouxe um prato de cada para esse meu amigo, colega nosso, que experimentou todos os pratos. A gente aproveitou para experimentar também, é lógico. Ah, Caio, eu queria comentar, só seu amigo que comeu todos os pratos? Uhum. Já o João, que vocês estão ouvindo e vendo, ele precisa de um restaurante de especialidade de salmão, porque ele vive à base de salmão.
É verdade, é verdade. Já acabei com o salmão do Oceania Marina, né, Ilha? Tiveram que descer no porto e comprar mais. Pessoal, a grande maioria dos navios tem o serviço de buffet, tá? Café da manhã, almoço e até jantar. Porém, nesses navios contemporâneos, né? Por exemplo, eu tô falando aí de Costa, MSC, Royal Caribbean. Você é designado um restaurante à la carte para você ir jantar naquele primeiro ou segundo turno que a gente tem que escolher, mas você ainda também tem a opção do restaurante buffet se você não quer ir nesse restaurante designado para você, tá bom? E claro, a gente tem produtos como o Ritz-Carlton Yacht Collection, que a gente fez o webinar, tá já no nosso canal do YouTube, para quem não assistiu, que nenhuma refeição é buffet, são todas à la carte, tá bom? Mas aí, é claro, eu tô falando de um iate para 300 passageiros, né, 400 passageiros, que segue um tipo de serviço de uma marca muito consolidada que é a Ritz-Carlton. Mas por via de regra, nesses grandes navios contemporâneos e premiums, você pode ter certeza que café da manhã, almoço e jantar você vai ter uma experiência, uma opção de buffet, tá bom? Deixa eu acrescentar, João, Uhum. chamar a atenção de todo mundo. Diferente dos restaurantes por quilo que a gente frequenta, aqui vocês veem muito mais higiene, cuidado, preservando a boa saúde de todos que frequentam esses buffets. Veja a proteção de vidro, desculpe, é o portão. A proteção de vidro aí no buffet e nos dois buffets, você não se serve por conta própria. Do outro lado, sempre tem alguém da cozinha te servindo, tá? Tudo é feito com o máximo de higiene e cuidado. É. Isso, via de regra, né, em muitas navegações internacionais, tá, gente? É, aqui no Brasil, eu ainda vejo muita gente se servindo, tá? Principalmente agora já tivemos alguns anos de que acabou a pandemia, né? Vamos se dizer assim. Mas claro que são navegações diferentes aí. Cruzeiros, principalmente os premium, que ainda são grandes navios, né? A gente deu um exemplo aí do deck player do Oceania, são 15 decks, uma categoria premium. O buffet deles tem alguém servindo e é muito, muito bom, tá? Aqui, como eu falei, o à la carte, e aqui, gente, é o à la carte desse estilo que eu falei, o à la carte que é designado, por exemplo, essa foto da esquerda, é um à la carte designado para o cliente, então ele não paga valor extra, ele recebe no cartão da cabine dele, na parte de trás do cartão, vai ter o nome do restaurante, o deck, normalmente esses restaurantes estão em deck baixo, deck 3, 4 ou 5, e o horário que ele está designado. E aí lá ele vai chegar e vão designar ele para uma mesa, né, a mesa da cabine dele, e que pode ter outras pessoas de outras cabines também dividindo a mesma mesa, tá bom? E aí aquele pedido que a gente tem entrada, prato principal e sobremesa, e aí por enquanto o cliente pode pedir, né, quantos pratos ele quiser. A gente teve visto algumas mudanças aí no mercado, que a Qualitour, assim que tiver a confirmação, vai até informar vocês de algumas companhias que vão deixar o cliente pedir quantas entradas ele quiser, mas o prato principal é um só. E se ele quiser mais de um prato principal, ele paga uma diferença. Mas assim que que a gente tiver essa confirmação, a gente também passa para vocês, tá? É, Comentando, João, desculpe te interromper, uhum, eu acho que é importante chamar a atenção de todo mundo agora. Nós estamos vendo aí dois restaurantes. Veja que tem mesas menores para duas, três ou quatro pessoas e tem mesas maiores para até oito pessoas. E nos grandes navios, mesas para 10 pessoas até, evidentemente. Novamente, isso é uma diferença entre a categoria dos navios. Os navios de grande porte, que têm 5, 6 mil passageiros, têm que ter mesas maiores. Tem, tem poucas mesas menores.
Já nos navios de categoria premium e luxo, há mais mesas menores. Você pode ficar sozinho com tua esposa, porque você não quer sentar na mesma mesa com os americanos que ficam fazendo perguntas não adequadas sobre o Brasil, de onde você vem, de que família você é, e coisas assim que incomodam a gente. E até o problema do idioma, tá? Então, essa é novamente uma diferença. Mesas designadas, sim, nos grandes restaurantes, na categoria premium e de luxo dos navios, você escolhe a mesa, eles te propõem sentar em alguma mesa, como nos restaurantes no Brasil, e você escolhe a mesa que você quer sentar. Isso aí. Aí, gente, aqui algumas fotos, né, que a gente quis separar desses restaurantes de especialidade. Aí já são restaurantes com decorações diferentes, sempre voltadas, claro, ao tipo de comida que eles servem, né? Esse da esquerda, por exemplo, uma comida mais moderna. A gente tem os restaurantes asiáticos ou panasiáticos dos navios, que tem uma decoração voltada para a cultura asiática. Restaurantes italianos, mesma coisa. Francês, mesma coisa, tá bom? É, João, uhum. mostrando, desculpe, eu estou atrapalhando você no andamento da carruagem, Não, mas eu vamos tenho lá, que vamos chamar a lá. atenção de vocês para esse slide do lado direito. Esse carrinho do que é? Provavelmente é do restaurante Toscana, da Oceânia, que começa com uma degustação de azeites. Isso que vocês estão vendo Aí, são ó, ainda bem, por diversos isso que você tá aqui azeites. comigo, Ria. É você que tem esses olhares para esses detalhes, ó. Não é uma maravilha, gente? Fiquei com vontade de viajar. Adoro azeite. Azeite, aceto balsâmico, tá na minha lista de preferidos. Pessoal, os navios também contam, principalmente esses navios enormes, como a gente falou, bares e lounges diferentes, né? Bares às vezes mais fechados, sem visual para fora, outros com a janela que vai do chão ao teto. Aí no canto superior direito, por exemplo, a gente tem um lounge do Explora. Aonde essa foto foi tirada, né? Eu já tive a chance de ir nesse navio, do ângulo que essa foto foi tirada atrás está um grande bar, que tem lugar também para sentar, e é onde o pessoal, os garçons, vão pegar os drinks que o pessoal sentado aqui pediu, tá bom? Quando tem noite de show aí lota e fica bastante tripulantes aí passando entre as mesas e as cadeiras anotando os pedidos dos passageiros, tá bom? Outras opções de bares aqui, ó, bares externos, por exemplo, o pessoal já sentar olhando o mar, né, pedir um drink. Aqui à esquerda, um bar interno do navio, né, que não tem a janela, com uma decoração aí um pouco mais chamativa, para dizer o mínimo. A gente também tem os cafés, né, que tem grãos especiais, baristas treinados, que aí eles oferecem mais do que uma simples xícara de café, né? É um local que dá para você sentar, levar um livro, sempre tem algum docinho, algum salgadinho para você tomar junto com o café. Tem mais, com certeza, mais de uma opção de café e que o barista vai estar feliz em explicar para o seu cliente da onde vem, o que que ele sugere, o que que esperar do gosto daquele café. Então, aí para aquele cliente, né, que já gosta bastante desta bebida, não é o meu caso, eu não tomo café, mas aquele cliente que gosta, até você mesmo, a gente de viagem que gosta, saiba, né, todos os navios eles dão uma atenção muito especial para essa bebida mundialmente famosa e amada que é o café. Então é uma boa dica também para dar para o seu cliente, tá bom? Pessoal, teatro e cinema, tá? E aí aqui
Principalmente eu vou estar realmente falando da categoria contemporânea ou standard e premium, que são os grandes navios que têm espaço para ter um teatro. Como eu mencionei, a gente vai ter um workshop dedicado para o luxo, que a gente vai mostrar um pouco do entretenimento que o cliente pode esperar nesses navios. Já nos mega navios, podem esperar shows no estilo Broadway ou Cirque du Soleil, sessões de filmes, principalmente esses navios que tem muita criança e adolescente, tem mais de uma sessão de filme por dia em um espaço dedicado de um cinema, shows elaborados, shows temáticos. Então a gente tem o NCL Aqua, por exemplo, que é o novo navio da NCL que vai ser inaugurado em abril de 25, se eu não me engano, já anunciou que a primeira temporada de show deles no teatro é um show em homenagem ao Prince, né? Quem não conhece o Prince, sugiro conhecer. É um músico talentosíssimo. Uma vez perguntaram ao Eric Clapton como que era ser o melhor guitarrista do mundo. Ele falou: pergunte ao Prince, para vocês verem como o cara é respeitado, né? O Eric Clapton estava aqui no São Paulo esse último final de semana. Então a NCL aí, na minha opinião, acertou com essa temática aí do novo navio, show dedicado em homenagem ao Prince. A gente tem também um navio do grupo NCL. Adri, se você puder até me ajudar, porque o pessoal da NCL apresentou na convenção que a gente teve da Fly Tour um vídeo do musical do Beetlejuice, que tem até, tá até com o filme do Beetlejuice nos cinemas, o novo, mas eu não sei agora se é Oceania ou se é NCL, Adri. Eu acho que é NCL, que tá com um espetáculo do Beetlejuice bem bacana, gente. Aqui uma foto do teatro, como vocês podem ver, enorme, enorme, enorme. Conta até com essas mesinhas de apoio. O cliente já entra com drink, já consegue apoiar aí, tá bom? É o Norwegian Viva, pessoal. A Adriana aqui é rápida no gatilho, já pegou a informação que também é um dos novos navios da NCL. Então, o Norwegian Viva tá com esse espetáculo do musical do Beetlejuice, que tá bem bacana. A gente tem até um vídeo, depois eu vou ver se eu pego o vídeo e disparo para quem tá aqui assistindo a gente que ficou curioso. Então a gente falou aí do teatro, shows estilo Broadway, o Circo du Soleil, mas também shows de música, tá, pessoal? Então às vezes tem os músicos a bordo, né? Os músicos sempre trabalham por temporada, ou se é um convidado especial, ele trabalha em uma saída específica. E aí ele faz um show, né? Eu, por exemplo, no Explora Journeys que eu fui, que eu mostrei a foto para vocês, tinha na saída que eu fui, eu dei sorte, tinha um britânico que era um convidado especial, que era um cara que cantava muito, muito, muito bem e cantava rock, que é o que eu gosto. Então ele fez dois shows com músicas muito famosas dos anos 80 e 90 e foi sucesso absoluto. Foi tão sucesso, ele foi tão elogiado que convidaram ele para a saída inaugural do Explora 2, que foi agora 16 de setembro, né? Eu viajei em março no Explora 1. Esse cara fez tanto sucesso cantando rock que ele foi convidado para a inaugural. A Adriana já achou o vídeo também do Beetlejuice, né, Adri? Vai colocar no chat aqui do nosso apresentação, tá, gente? Depois olhem, olha, dá uma olhada, é super legal, tá bom? Eu vou sair do teatro e entrar no cinema, Ilha. Quer fazer algum comentário do teatro, alguma experiência aí que você teve, quer compartilhar? Apenas para chamar a atenção de vocês novamente sobre detalhes de construção. A importância de você ter um teatro sem colunas. Vejam que não há colunas, ou seja, de todas as poltronas aonde você se senta, você tem uma visão nítida e clara do palco. Muito bem observado, Ilha. Também não tinha pensado nisso. Muito bom. E vocês podem ver, né, gente, aí nas duas imagens, mais de um andar o teatro, né? Então tem entrada normalmente por dois decks. E como eu falei, para caber um teatro deste tamanho no navio, é claro que a entrada é por decks inferiores, deck 3, 4 ou 5 normalmente. Sessões de cinema, pessoal. Aqui é uma foto de navio da Princess, por exemplo. Vocês podem ver na foto da esquerda, não é nem um cinema, estão vendo um jogo de futebol, uma Copa do Mundo, por exemplo. Já na segunda foto aí sim tá passando um filme.
A gente quis pegar esse exemplo porque é um cinema ao ar livre, é uma experiência muito bacana. No nosso webinar de Sea Dream, que é uma companhia de luxo, iate pequeno, 112 passageiros, também está gravado no YouTube. A gente tem uma foto que mostra um cinema na área da piscina também, aí muito mais exclusivo, claro, pela quantidade de passageiros. Mas principalmente nesses navios que tem muita criança, tem uma salinha de cinema também. Às vezes tem até um cinema interativo 3D que tem uma arminha para fazer uma brincadeira, mas também tem sessões de filmes. Sim, tá bom. Aqui algumas imagens, né? Ó, nem lembrava que tinha aqui, ó, o slide do canto superior esquerdo. A imagem é desse musical do Beetlejuice que eu mencionei, tá bom? E aí algumas outras imagens também de shows ao estilo Broadway. Aqui no próximo slide também aí já uma shows no estilo Cirque du Soleil. Inclusive o Cirque du Soleil estava com parceria com uma companhia marítima, agora não vou lembrar qual. Se alguém lembrar também, põe no chat pra gente. Então as companhias cada vez mais focando, principalmente essas companhias grandes, focando no entretenimento, porque chama muita atenção, lota, não é algo pago à parte, mas é algo sim que muitas vezes é bom você pegar na recepção. Claro que o navio indica sempre a bordo nesse folheto que o William falou, que é entregue na cabine, ó, amanhã a gente vai ter tantos shows, 2 sessões, garanta seu lugar com a recepção. É, e vale a pena, tá? Nesses navios grandes, vale a pena, principalmente porque é à noite, então a piscina já fechou, né? Isso acho que a gente não mencionou em nenhum webinar que a gente fez, Ilha, mas é bom o pessoal saber, à noite as piscinas fecham, tá, pessoal? Pode estar a navegação mais tranquila que for, as piscinas fecham de noite, tá? Em todos os navios. Agora já saindo de teatro, cinema. A gente já entra no que todos os navios também têm, inclusive os de luxo, que é a área fitness e spa, tá bom? Então, no spa tem um menu de diversos tipos de massagem, tá, pessoal? Diversos tipos de massagem mesmo. Tem sauna, e aí muitos spas, principalmente das companhias premium de luxo, são assinados por grandes marcas. Então a gente tem um spa, é, por exemplo, da L'Occitane, que foi o do nosso webinar da semana passada. É, Qual companhia que foi semana passada, Adri? Eu já tô fazendo tanto webinar que eu esqueço. Não foi da Aqua. Enfim. Atlas, isso, Atlas. Atlas Ocean Voyager, pessoal, que a gente fez um webinar na semana passada. O spa deles é assinado pela L'Occitane, por exemplo, tá bom? Então E aqui, como eu falei, ó, temos L'Occitane, Asprey, Kerastase, Lemes, entre outras, cada uma patrocinando uma companhia marítima. É, Temos acupuntura, aplicação de tratamentos, bastante coisa. Por favor, Ilha. na verdade, você já falou, o spa é algo muito importante, principalmente para clientes dos Estados Unidos, Europa, que têm mais costume de frequentar spas. Não é tão moda ou tão comum no Brasil, tá? Mas esses spas são maravilhosos e você tem que muitas vezes reservar, principalmente nos navios que têm spas menores, você tem que reservar teu tratamento, tua massagem com antecedência. Spa é tudo pago, tá? Não é barato. São tratamentos, massagens que muito específicas e cada um pedras quentes. Sempre tem alguma coisa de especial e todas com grife, como o João colocou. Então, Exatamente, ó, aqui reserva algumas sim. imagens de um spa bem bonito aí, como E você está mencionando. eu ia só falar que tem navio que tem spa de 1.000 metros quadrados. É um dos maiores spas a bordo de navio. Então, cada vez mais se torna importante e essas poltronas essas espreguiçadeiras que vocês estão vendo,
na verdade, são aquecidas. Então você deita e é quentinho, tá? Realmente é um detalhe super bacana e todos devem experimentar o spa. É isso aí, assim, eu vou até dar a experiência no spa que eu fui no Explora, né? A gente ganhou, tava com crédito a bordo, e eu fui no spa, escolhi uma massagem lá, e aí eles dão uma ficha para você preencher, que tem um corpo humano desenhado para você circular as áreas que você quer mais que a massagista foque, e aí você seleciona um nível, né, de força daquela massagem, de um light a um hard, né? Eu peguei ali um medium, e mesmo assim a mulher acabou comigo, achou mais nódulo do que eu tinha antes, mas enfim. Foi muito bom. São pessoas muito bem treinadas. E como eu falei, né? Tem toda essa ficha que você preenche, dependendo da massagem que você escolhe, falar, eu quero focar em tais e tais pontos. Eu quero esse ponto aqui com uma intensidade leve, já esse ponto aqui com uma intensidade mais forte. Tudo isso numa ficha que você preenche antes de entrar na sua sessão. Pessoal, além de spa, os navios eles contam também com salão de beleza, tá bom? Os grandes navios oferecem esse serviço também, assim como o spa, são cobrados à parte, mas desde manicure até uma escova, tratamento de cabelo, profissionais também treinados e muito bem treinados, inclusive, estão disponíveis, claro, com agendamento prévio, o pagamento vai para sua conta de bordo, mas muitas pessoas utilizam este serviço e têm feedbacks muito bons. Ainda Que na tal área. essa, que tal essa Lá. experiência de lavar o cabelo no cabeleireiro, no salão de beleza, com vista para o mar? Ruim, né? Triste, né? Muito bom. Chato. Seguindo nessa área de saúde, gente, também aí todos os navios, novamente, todas as categorias, até expedição, tá bom? Contam com uma área fitness, contam com uma academia. Claro que a academia varia de tamanho de acordo com o navio, quantidade de hóspedes, né? Um iate tipo Sea Dream para 112 passageiros não precisa ter uma academia enorme como um navio, um mega navio da MSC precisa, por exemplo. Mas são aparelhos modernos. Todo momento que a academia está aberta, tem um personal trainer lá, caso o cliente queira. Além disso, nos grandes navios e até em alguns menores, tem uma pista de corrida, né? Normalmente no último deck tem no chãozinho as listras, né? De uma pista de corrida realmente que dá uma volta no navio, tá bom? É, Muitos navios aí oferecem aulas também de spinning, por exemplo, aulas de yoga, às vezes pagas à parte, às vezes inclusas, só basta você reservar o seu espaço também, que você pode fazer, horários pré-definidos. Tudo isso também é informado naquele folheto que o William mencionou no começo da nossa apresentação, que vai na sua cabine diariamente com o que você pode esperar do dia seguinte, tá bom? Essas informações estão sempre lá. Como eu falei aqui, por exemplo, a pista de corrida, né, que fica, né, tem um espaço para o cliente correr. E além disso, nos grandes navios e nos navios de categoria premium, a gente tem áreas de lazer que fogem aí de só academia, bicicleta e esteira, né? A gente tem mini golf em muitos navios, quadras de tênis ou paddle tênis, eu acho que chama esse da foto do canto superior direito. Temos quadras de basquete muito modernas, muito bem iluminadas, como vocês podem ver aí no inferior esquerdo. Às vezes só com a cesta, já outras quadras, como vocês podem ver nesse navio da Royal Caribbean aí no canto inferior direito, uma quadra completa, já dá para jogar um contra dois times. Atrás vocês já estão vendo aí dois tobogãs, um laranja e um verde também, que já mostra realmente o que a gente falou no nosso primeiro workshop. Esses mega navios não vai faltar entretenimento e opções de lazer. E aí eu volto na minha dica, pessoal.
travessias são uma bela oportunidade para você aproveitar todas essas áreas de lazer com menos fila do que uma saída regular que o navio vai estar mais cheio, tá bom? Em média, com que eu converso com as companhias, a gente está falando aí de um navio de 4.000 passageiros, em travessia ele vai com 2.000, 2.500 passageiros. Então, para o tamanho dele, é uma experiência aí que fica bem bacana e são bastante dias de navegação. Eu acho que tudo que o João falou até agora mostra que o comentário que alguns fazem, navio é muito chato, viajar de navio não cabe de jeito nenhum. Tem muito o que fazer. É um verdadeiro parque de diversões a bordo dos grandes navios. Quem quiser realmente se divertir muito e fazer ginástica e praticar exercícios e pequenos esportes a bordo. O navio é perfeito para isso. Além do fato de, depois de você suar um bocado, você pode repor suas forças nos diversos restaurantes, ficar um pouco mais gordinho. Isso aí. E aí, pessoal, saindo das áreas de lazer, como eu falei lá no primeiro slide, os navios também contam com boutiques, lojas com diversas opções, desde joalherias até souvenirs, até roupas, até marca da própria companhia, né? Eu, por exemplo, naveguei ano passado na inaugural da Crystal, né? A Crystal voltou a navegar depois de ser adquirida pelo grupo da Abercrombie Kent. Eles têm uma loja de roupas da Crystal, né? O símbolo da Crystal, não sei quem conhece, são dois cavalos marinhos que formam praticamente um coração, é um símbolo bem interessante. E eles têm roupas próprias, que esse logo tá bem discreto no peito, bem pequenininho, então acaba sendo uma roupa para você usar casualmente, que é da marca da companhia. Também tem o Duty Free, claro, padrão. É, E aí um detalhe muito interessante que a Adriana colocou nesse slide, que é mesmo nos cruzeiros da costa brasileira, esses preços são praticados em dólares ou euros, tá bom? É, Tem até aqui um outro slide de boutique, mas eu vou dar um exemplo para vocês. No Explora Journeys, por exemplo, que está bem alta, a primeira loja de navio da Rolex foi em parceria com a Explora Journeys. E aí eu não sei quem acompanha aí esse mundo de relógio, mas os Rolex estão muito em alta porque a produção diminuiu um pouco, são menos peças. Então até quem tem Rolex antigos, esses Rolex usados foram valorizados. Então eu tive um cliente, por exemplo, que mandou um pedido para mim. Ele foi agora nessa inaugural do Explora 2, 16 de setembro. Mandou uma foto, falou: quero esse Rolex, manda pro navio para mim, vê se eles têm. Pedem para eles reservarem. A gente mandou pro navio e o navio falou: ó, a Rolex não tá fazendo isso justamente pela quantidade de pedidos que eles têm tido. É bom o cliente entrar no navio e assim que a loja abrir, ele já ir na loja para garantir o dele, porque eles não estão reservando, por exemplo, tá, gente? Então aqui fotos de boutique, vocês podem ver aí a foto da direita, aí uma boutique que tem Montblanc, tem Tag Heuer, tem Hublot, enfim, diversas marcas. Aqui, inclusive, essa foto da esquerda é a boutique da Crystal que eu mencionei. Então essas roupas aqui são roupas assinadas pela Crystal, são roupas dele, não tem nenhuma marca por trás, que eu achei super interessante, o tecido muito bom, inclusive. É, Aí já a imagem da direita superior, uma loja da Royal Caribbean, já também com roupas, canecas, toalhas, bonés com o logo da companhia. Embaixo já uma boutique um pouco mais de luxo, com bolsas e joias. Enfim, uma oportunidade muito boa também para o cliente sair um pouco da rotina do navio de comer, beber, ir na piscina ou ir para excursão e também fazer umas compras a bordo, né, Ilha? E é bom a gente lembrar que essas boutiques todas, João, não estão sujeitas a impostos locais e as boutiques em terra, normalmente no mundo inteiro, têm que recolher os diversos impostos necessários. Boutique de navio entre aspas, tax-free, tá? É isso aí.
E aí, gente, o que a gente até tava batendo na tecla aqui que o William falou é a programação diária, né? Muitas agências de viagem começaram a vender cruzeiro, pode até ser o caso de vocês, começaram a vender há pouco tempo, não estão muito acostumadas, recebem uma pergunta do cliente, não sabem responder, e aí mandam pra gente. Pessoal, vocês podem mandar como que vão ser as atividades a bordo, o que vai ter que fazer? E aí a gente responde. A programação diária, ela é definida dia a dia pelo diretor do cruzeiro, pelo diretor daquele navio, daquele momento, e ela é divulgada sempre um dia antes, né? A programação do dia seguinte é divulgada um dia antes, seja no aplicativo das companhias, né? Muitas companhias já com aplicativo, seja com papel. Então essa ou no aplicativo ou até no papel que a gente tem aqui, ó, a programação diária, por exemplo, essa imagem da esquerda é bem bacana. O que que vai ter de entretenimento, qual que é a mínima e a máxima de temperatura prevista, os highlights do dia, né? Então, tudo que você precisa saber sobre o dia seguinte ou sobre o dia que você está, você recebe ou no aplicativo ou na sua cabine, tá bom? Inclusive a informação das excursões e passeio nas diversas escalas da viagem, porque você vai precisar ir até o balcão na área central do navio para fazer a sua reserva. Quer dizer, nos grandes navios isso pode ser feito online, mas você escolher sua excursão, fazer sua reserva e pagar por ela. Porque você visita os portos e certamente tem atrativos que merecem ser incluídos na sua vida. Coisas que você não vai ver, passeios, cascatas, cachoeiras, enfim, zoológicos, enfim, qualquer atração local que mereça a atenção dos passageiros. Esses tours são cuidadosamente monitorados e contratados pela própria companhia marítima e estão à venda a bordo. E esse informativo que o João passou sempre informa quais são as opções para o próximo porto, ou então te convidam a ir até o desk, até o balcão de excursões, para fazer sua escolha e comprar. Também nos grandes navios, tudo isso também acontece na TV interativa de cada cabine. Isso aí. Aí nessa programação diária, pessoal, também tem, por exemplo, uma programação de entretenimento. Então fala, ó, amanhã, 8 da manhã, a gente vai ter um jogo de bridge. Isso eu tô pegando até da minha experiência que eu tive no Explora. 10 da manhã vai ter um campeonato de videogame para pessoas de 8 a 12 anos. Aí às 11 é de 12 a 16 anos. Tudo isso já vem nessa programação diária, tá? E aí, quem não quiser seguir a programação a bordo, porque ela não é obrigatória, quiser ficar por conta própria, como a gente viu nessas imagens aí, os navios eles têm muitas atividades para oferecer que não tem custo extra, tá? Seja ficar relaxando na beira da piscina, fazer uma tirolesa. Aí nesse navio da Royal aí na imagem da esquerda, a gente já tem até um surf também, que você tem que pegar uma fila, mas também pode ir tranquilamente. Então são inúmeras opções nesses grandes navios, né, de categoria contemporânea e premium para o seu cliente, né? E tem, claro, algumas opções que também são pagas, né? Por exemplo, uso de tubo-água não vai precisar pagar, tiro laser não vai precisar pagar. Já o kart que tem nos navios da NCL, ele tem um custo extra por pessoa, se eu não me engano, é de 10 a 15 dólares. Eu não vou lembrar agora, depende, pode depender também da saída, é, mas aí sim é uma experiência muito boa, tá, gente? A nível de curiosidade, para quem não sabe, a NCL tem em alguns navios, se não me engano, são 6 ou 7 navios. Tem a pista de kart, ela pega de 2 a 3 decks, depende do navio, e é um kart elétrico, ou seja, ele não atrapalha os outros hóspedes. Porém, quem está dirigindo no capacete, o capacete tem uma tecnologia.
de alto-falante que está conectada com o pedal. Então, a cada vez que você acelera, no seu capacete vem um barulho como se estivesse acelerando um kart mesmo, que não seja elétrico. Então, para quem está dirigindo, dá a sensação de um motor a combustão. E para os outros hóspedes que não estão fazendo kart, não atrapalha esse barulho, não fica aquele de kart passando, tá? Já tá aqui no final da nossa apresentação, tá, pessoal? Os últimos 5 slides aqui, a gente até já passou 10 minutinhos, mas bate-papo sempre muito bom. Excursões em terra, tá, pessoal? Dependendo, claro, tem algumas companhias da categoria Premium que na sua tarifa incluem algum crédito para excursão. Tem algumas companhias de luxo que têm excursões em terra inclusas na tarifa, outras pagas à parte. E aí as categorias de companhias contemporâneas, né, nesses mega navios, as excursões são sempre pagas à parte, tá bom? Com exceção de alguma promoção de momento, enfim, mas via de regra, os grandes navios de categoria contemporânea, as excursões são pagas à parte. E aí a gente tem diversas opções, desde degustação de vinhos, aulas de culinária, mergulho, passeio de bicicleta, passeio de museu, um city tour de ônibus, um walking tour. Então varia bastante, né? Aqui eu tenho uma imagem, por exemplo, uma excursão para dar um beijinho no golfinho, ou uma aula de culinária, um passeio, eu esqueci o nome. Você lembra o nome, Ilha? Como É chama? passeio de trenó Do que puxado o por cachorros. Isso é uma excursão do Alasca, tá? Lugares limitados sempre. E se vocês forem para o Alasca e o seu cliente for para o Alasca, e esse é uma das razões principais, reserva antecipada e a Qualitus pode te orientar como fazê-lo. Isso aí. Imagem do canto inferior direito, uma degustação de vinhos e queijos. Vocês podem ver a tábua de queijos ali na frente desses claramente americanos aí que a gente pode ver ao redor da mesa, com um sommelier explicando um pouco da experiência que eles podem esperar. Aqui a gente também tem outras opções aqui. Se eu não me engano, a imagem do canto superior esquerdo é de uma ilha privativa, não vou saber de qual companhia agora, mas temos passeios de caiaque também. é, Aqui no canto inferior esquerdo, se eu não me engano, é na Ásia, isso, uma excursão aí bem imersiva. Cada cliente ganha o seu binóculo para observar pássaros, plantas, né, a fauna e a flora como um todo. Um city tour também pela Grécia com MSC nessa foto da direita. E aí, até o que eu mencionei, muitas companhias, pessoal, têm ilhas privativas. E aí eu vou chamar a atenção para vocês para a mais nova ilha aí que foi lançada, que é a da Disney, tá bom? Que a Qualitours vende Disney Cruise Line, estamos passando 10% de comissão e até 31 de outubro, pessoal, por cabine vendida, vocês vão ganhar R$ 300 em cartão multicash, tá? Então anotem aí, todos que estão online com a gente, até dia 31 de outubro, para cada cabine vendida e paga, R$ 300 em um cartão multicash, tá bom? Que é aceito nos principais sites de compras é, aí do mercado, tá? É, Balcão de excursões a bordo, pessoal, como o Ilha mencionou, alguns slides antes, todas as companhias contam com um balcão de excursão para o cliente comprar alguma excursão que ele queira ou até ver a possibilidade de desenhar alguma excursão específica para ele e para sua família, tá bom? As companhias elas focam muito nisso a bordo. E, e aí um outro ponto, pessoal, até para fechar, como eu falei já, nosso tempo esgotando. Até para fechar, eu queria lembrar vocês uma coisa que eu e o William lembramos no último webinar. É, Incentivem o cliente de vocês a comprar a próxima viagem a bordo. Ele com certeza vai ter algum desconto. A grande maioria das companhias dá um desconto se o cliente compra a viagem a bordo. E essa viagem ela é conectada ao número de reserva, ao número do BK dele atual.
Então a gente não vai perder o cliente se ele fizer reserva a bordo. Ele vai fazer reserva a bordo, vai cair no sistema da Qualitours automaticamente e pelo nome do cliente a Qualitours vai saber de qual agência é este cliente. A gente informa a agência assim que a gente tem ciência dessa informação. Eu falo isso porque eu tive uma agência que me deu esse feedback, falou, meu cliente queria comprar a bordo, tava com 5% de desconto, eu acho, mas ele ficou com medo, com receio de não vir para mim a reserva, e aí ele não fez, e aí eu garanti para ela. Falei, agora você não vai mais ter dúvida. Incentivem o cliente a fazer reserva a bordo, assim como tem uma concierge de excursão, também tem um balcão de novas reservas na grande maioria das companhias. Incentivem o cliente a ir lá, principalmente se a experiência dele estiver boa, se ele estiver curtindo bastante. Que você já garante uma nova venda, o cliente fica feliz porque ele vai ter tido um desconto, e as companhias mandam todas para as reservas para os agentes de viagem, tá? Elas não viram um cliente direto delas. Isso é uma dúvida que eu sei que muitas pessoas têm, vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Pessoal, eu vou ver aqui o chat, eu tô vendo que a Adri tá respondendo bastante coisa. A maioria ela respondeu aqui. Ilha, você quer fazer algum fechamento, algum comentário É, para a gente fechar? eu queria o seguinte: é claro que a gente não consegue nessas apresentações, nesses bate-papos, tirar todas as dúvidas de vocês todos. Mas não, como se diz, não se avexem. A Qualitus está aí e com muito boa vontade e um sorriso no atendimento vai atender a vocês para qualquer pergunta. Não existe pergunta boba, não existe pergunta difícil, existem perguntas, dúvidas, quaisquer. A Qualitus está aí para isso, para orientar vocês, dar maior segurança, para vocês venderem o melhor produto do mercado, um cruzeiro marítimo ou fluvial. Eu vivo disso há mais de 40 anos. Eu sei dizer para vocês o prazer que a gente tem e a satisfação que temos de criar, de ter dado a possibilidade a muitos agentes de viagem de se tornarem, entre aspas, especialistas na venda de cruzeiros, seja marítimo, seja fluvial. E eu agradeço muito o convite e a participação, João. Muito obrigado, Ilha. Sempre um prazer estar com você e seu olhar atento aí. Até nas imagens aqui a gente viu muitas dicas boas, né? A dica daquela imagem do restaurante, da degustação de azeites, até a observação do teatro, né? Que a gente não tem uma coluna, ou seja, todo mundo tem a visão completa do palco. É, E aí, gente, por hoje é só. Vai ficar gravado. Para quem quiser compartilhar com colaboradores, com outros amigos agentes de viagem. Novamente, contem com a Qualitours para o que precisarem. Nossa equipe está à disposição de vocês pelo telefone, pelo e-mail. O nosso telefone 11 2175 7703 também é o WhatsApp, tá? Se vocês quiserem entrar em contato, os consultores que atendem. Lembrando vocês, até dia 31/10, toda cabine reservada e paga de Disney, além dos 10% de comissão, tem R$ 300 em um cartão multicash, tá? Para o agente emissor. Então, boas vendas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e nos vemos no próximo webinar. Valeu, pessoal, obrigado.